Hey guys! So this part of class we're going to talk about word formation, okay? Word formation is very important for our glossary. Eu já conversei com você sobre isso, a importância de word formation, prefixes, suffixes, right? Importante para a gente aumentar o vocabulário, aumentar a nossa compreensão de texto e também para a gramática. Guys, confesso que são poucas as questões de gramática que tem o word formation. Às vezes são aquelas onde tem uma palavra que consta o prefixo, a raiz e o sufixo, e vocês têm que achar as palavras que tenham essa mesma formação, ok? Mas principalmente o word formation eu acho mais importante vocês saberem qual o significado de cada prefixo, de cada sufixo, terem uma ideia para vocês aumentarem o vocabulário, ok? So this class I have a PowerPoint presentation I am going to share with you, and it is about word formation. You are going to see on your book that you have, it is the grammar part number 1, and after it is the grammar part 3, okay? But I'm going to tell you the pages you have to do. Don't worry about that, okay? Good. So I'm going to share here with you this PowerPoint, which is about, of course, word formation, right? I'm going to put myself here, and we are going to start. So as I told you before, the importance of word formation, right? You already know, for better understanding, right? Porque, guys, quando a gente tem aquelas palavras muito grandes, ai, teacher, it's so confusing, it's so difficult. When we break the words, ok? Quando a gente consegue quebrar as palavras e a gente tem uma ideia, aquele prefixo vai dar a ideia de quê? Contrariedade. Esse sufixo é pertencer, ok? Então, assim vocês já conseguem ter uma ideia, principalmente naqueles que dizem, qual palavra pode substituir? Yes? Lembra aquela questão que diz, palavra tal, referência, linha 2. Qual a palavra que melhor substitui? Ok, eu não sei exatamente qual é a palavra. Ok, no problems. I break the word, eu quebro a palavra. Eu sei que o prefixo tem um significado, eu vou poder entender melhor. Aí eu volto para o texto, eu leio a frase e a minha compreensão vai ser melhor, ok? Então eu sempre falo para os alunos, glossary is very important, e para aumentar o glossary, para aumentar o vocabulário, word formation is important as well. It's not difficult, don't worry. Ok? Só que às vezes eu acho que os alunos deixam passar um pouquinho batido, porque é tão fácil, eu nem preciso me preocupar. Lembra? Compreensão e vocabulário. It's important for you. Okay? So we are going to see, guys, when we talk about word formation, there are 4 kinds that we can, there are 4 kinds, right? We have the prefix, the suffix, the conversion, and compounds. Okay? Prefixo e sufixo. So, the prefix, we add prefix before the base. Então, a gente coloca o prefixo antes da raiz da palavra. Okay? For example, we have there, outcry. I know the word cry, okay? And I know the word out. So, when I put together, I do have a new word. Okay? Suffixes. We add the suffixes after the base. Então, o sufixo, como vocês já sabem, é o que vai depois da raiz da palavra, ok? The main purpose of a suffix, esse aqui é importante, eu quero que vocês destaquem isso. The main purpose of a suffix is to show what class of word, ok? O principal propósito do sufixo é mostrar qual é a classe gramatical, se é um adjetivo, se é um substantivo. Mas, teacher, por que é importante eu saber a classe gramatical? Porque quando dão as alternativas e pedem para vocês qual palavra melhor substitui, vocês vão ter que substituir pela palavra que está na mesma classe gramatical. Então, eu tenho que saber se é um substantivo, se é um adjetivo, ok? Por isso é que é importante a gente saber
o sufixo e a classe gramatical, porque quando vocês substituírem, sempre vai ter um pega-ratão, guys, ok? Das 5 questões, sempre tem uma que é o pega-ratão, que poderia ser, mas não é a mesma classe gramatical, ok? Então, fica de olho nisso. So, we are going to talk about... Hey, what's happening here? Let's go. Sorry. So here we are going to see the prefixes now. Okay, the prefix, I have the anti, okay, which I'm talking about something that is against, que eu vou ser contra algo. Então, antisocial, okay? Anti is the idea of against. This. I have to, first I have to explain how I made this table, okay? Guys, I put the prefix, ok? Então, tem o prefixo, ele alinhado ao quê? Ok? Então, aonde fala ali adjectives e nouns, é porque esse prefixo, ele pode ir junto com adjetivos ou com substantivos, ok? This is important as well, ok? Para ver aonde que esse prefixo, ele consegue se alinhar. E daí, o significado, ok? Então, a gente tem o prefixo, ele é alinhado a qual classe gramatical, adjetivo, substantivo, verbo, e qual o significado dele, qual a ideia que ele vai dar, ok? This também vai a adjetivos, substantivos e verbos, ok? E também vai dar a ideia de not, opposite, ok? É diferente do anti. Anti is going to be against, contra, ok? O this é uma ideia de que não é, it's not, ok? For example, these advantages. We have advantages, que são as vantagens. Disadvantages, as desvantagens de algo, ok? O in, ele vai com os adjectives. Também a ideia de not e também a ideia de opposite, ok? Inconsistent. Be careful when we use in e an, okay? Some words we use in and some words we use an. Both have the same meaning. Ambos têm o mesmo significado, que é não, que é o oposto, ok? Só que olha lá. In, ele vai para adjetivos, ok? An, quando a gente tem aqueles verbos no particípio, ok? O verbo no particípio é o an. Então, for example, related, né? O related é um verbo que está no particípio. I'm going to use unrelated. Ok? Good. Very well. The suffixes. Agora aqui, guys, a gente vai entrar com os sufixos, ok? Cuidado, que os sufixos, eles podem formar substantivos, eles podem formar adjetivos e eles vão formar também verbos, ok? So, in this case, we are talking about suffixes that form nouns. Então, primeiro, o que formam os substantivos. Lembra? O sufixo, ele é importante para mostrar a classe gramatical. Então, o sufixo que ele mostra os substantivos, ele é o ens, ok? Ele é aliado a um adjetivo ou a um advérbio e é um processo, um estado de, just the same as violence, ok? Or it. It, ele vai com os adjetivos, ok? E vai dar uma ideia de qualidade de algo. Quality of. For example, majority. Ok? Então, eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber what's the idea. Ok? Porque esses dois, olha lá, isso que eu quero que vocês percebam. Esses dois estão formando substantivos, certo, guys? O it, ele vai alinhado a um adjetivo. Ok? Tá claro isso? Good, very well. So, the next one, o sufixo com o adjetivo, aqui, ó. O sufixo com o sufixo que vai formar um adjetivo. Quando eu tenho todos esses, an, ik, let's say, less, ou why, ok? Eu vou usar junto com os substantivos. Então, eu tenho esse sufixo, junto com o substantivo, ele vai formar o quê? Um adjetivo.
ok? Isso eu quero que esteja bem claro para vocês. Vamos lá de novo. Esses sufixos aqui, juntos com os substantivos, aí eles vão formar os adjetivos, ok? O que é importante a gente saber? Qual a classe gramatical que forma, ok? E ele está ligado ao quê? Ao substantivo. Então, vamos lá. And vai dar a ideia de related to, que tem a ideia de European, ok? European, related to Europe, ok? I see, or ick, também related to domestic, right? Domestic. Endless, ou o less, que vai ser a ideia de without, sem. Isso a gente geralmente lembra, né? Que o less vai dar a ideia de sem, ok? Ou vai dar a ideia de ter algo. So, continuous, continuous, vai dar uma continuidade, ok? Essa ideia do ous, então vai ter ous, é a ideia de ter, having, have. And why vai ser algo que é caracterizado por aquilo, ok? Tem um gloom, tem um brilho. Então, se é gloomy, vai ser algo que é brilhoso, ok? Então, quando termina why no final do substantivo, vai dar a ideia de que é caracterizado por aquilo, ok? Good, very well. Guys, the next one. O sufixo sim, que ele vai formar um verbo, ok? Para formar o verbo, we have to use the if, ok? The quantify. Então, é o if, que ele ligado a um adjetivo ou a um substantivo, ele vai formar o quê? O verbo, ok? Então, é algo que tem, algo que é causado. Quantify, ok? Correct? Good. Next, guys, this is very interesting when we talk about conversion. Remember I told you we have 4 ways of word formation. Prefix, suffix, conversion is the number 3, okay? Conversion involves the change of a word from one class to another. Então, é aquela mudança de palavra que ela vai de uma classe gramatical para outra classe gramatical, ok? Um exemplo são os verbs to email and to Google, ok? Que eles são formados dos substantivos email e Google, right? O email e Google, substantivos. Eles viraram verbos. Então, eu posso dizer, olha lá, I emailed you last night. I emailed you last night. Eu não preciso mais dizer, I sent you an email last night, ok? Porque o e-mail, ele já virou um verbo. A mesma coisa com o Google. I can say, I Googled it last night, ok? I hate changing this to Portuguese. I hate. I don't like it, okay? Sorry. So remember, the Google is going to be a verb. So in this case, you should Google the correct answer, okay? You should Google the correct answer. In this case, the Google is a verb, okay? Good, very well. The next one, we have the compounding. Compounding is when, I don't know where to put myself, you saw, right? The compounding is when we have 2 words, okay? We are going to link. We are going to link not 2 words. We're going to link 2 or more bases, ok? To create a new word. Então, a gente vai ligar 2 ou 3 bases para formar uma nova palavra. Olha o que é important. The first item identifies a key feature of the second word, ok? Então, o primeiro item é o que vai identificar o que é mais importante na segunda palavra. For example, when I have back and I have ache, ok? Eu sei que back vai dar ideia de costas, right? Ache é uma dor. Tudo que é ache é a dor, right? So, I'm going to put backache. Backache, together, right? Então, eu sei que o backache é a dor nas costas. Isso é um compounding, porque eu tenho 2 palavras que eu junto para formar uma,
okay? Just the same, post and card. So then I have the postcard. This is a compound word, ok? Guys, lembra, compound word é mais fácil para a gente ver quando ele tem o hífen, of course, right? Mas às vezes não vai ter o hífen e vai ser uma compound word. For example, sunblast, mid-afternoon, time shifting, twice early, clock changing, right? Mas, como tem ali os compound words, daylight, sunlight, ok? Então, são juntos, não tem o hífen, mas são compound words porque são duas palavras. And be careful, pay attention, ok? For example, ice cream também é considerado, ok? Ice cream também é considerado compound words porque tem two words. Just be careful. Just a minute. Let's charge the computer because otherwise we are going to miss, you see. This is what happens when we are recording. Yeah, we don't want to lose the whole explanation. We know that our students understand us perfectly, and then we can continue the recording or not, right? We can continue or not. Okay, my friends, I don't know what happened here. I'm going to continue the same way, okay? We are almost finishing and I don't want to miss all these explanations. So in this case, look, we have the ice cream, right? And sometimes we can put some words, they are different, okay? When I have summertime separado e summertime junto, there is a difference. When I put summertime separado, quer dizer o quê? The time used in summer in many places, usually 1 hour ahead of standard time, okay? Yes? Do you understand this part? We are in summertime. Nós estamos no horário do verão. Ok? Então, esse é o summertime separado. O summertime junto é the season of summer, a estação do verão. Ok? Então, cuidado com essas diferenças também, dos compound words, quando eles estão juntos e quando eles estão separados. Ok? Great. Very important, guys. Be careful. Now we are going to have our practice time. We saw the prefixes, the suffixes. Now it's time to start putting into practice. Olha só o exemplo que a gente tem aqui, ok? We have disability, que formou o substantivo. We have disabled, que formou o adjetivo. We have disappearance, que formou o substantivo. And we have disappeared, que formou um verbo. Right? Yes? Ok. So, in this case, guys, a gente tem os dois, tá? Eu vou pegar o disability e o disabled, right? And disappearance e disappeared. Ok? So, what you need to do? You go to your book on page number 15, lá na página 15. Vocês vão ter que colocar os sufixos nas palavras, vocês vão ter uma tabela lá, e vocês vão ter que completar com os sufixos das palavras e ver the parts of speech, ok? E ver a classe gramatical das palavras. Muito importante, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Duas coisas, o significado, ok? Vejam se vocês conseguem entender, né? A palavra, entender o prefixo, o sufixo, o sufixo que entra ali, porque esse sufixo, ele vai dizer qual é a classe gramatical. E naqueles exercícios onde a gente tem que substituir a palavra e ver qual é a resposta correta, a classe gramatical é geralmente o que o aluno não presta atenção e acaba errando. Ok? Very good, my friends. So this is your homework, practice. Me escrevam se vocês têm dúvidas sobre word formation. Ok? Very well, guys. So I'll see you in our next class. Yes? See you then. Kisses. Bye-bye.